Salut, salut! Eu sou Williane Edel, eu moro na França há 8 anos e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um assunto que é muito importante, sobretudo para as pessoas que pensam um dia visitar Paris ou pensam vir morar na França, se instalar aqui, que é as coisas que mais irritam os franceses. Se você quer saber quais são essas atitudes que mais irritam os franceses, se você quer saber se você já cometeu algumas dessas gafes, continue comigo, allons-y! A primeira atitude que mais irrita os franceses concerne mais os parisienses, por causa dos transportes públicos e tal. Acredito que em outras cidades grandes aqui na França existe possivelmente esse problema, mas eu falo em relação a Paris, que é subir na escada rolante e ficar parado do lado esquerdo. Aqui em Paris tem que se fazer muita atenção com isso, porque normalmente as pessoas, quando elas não querem subir degrau a degrau na escada rolante, elas devem se colocar do lado direito e esperar a escada levá-las até lá em cima. Mas as pessoas que querem subir, elas se posicionam do lado esquerdo e elas vão subindo degrau. O que muitos turistas fazem e que irrita enormemente os parisienses é que quando eles vão pegar a escada rolante, eles se colocam em dupla sobre o mesmo degrau, impedindo a passagem do lado esquerdo, ou muitas vezes eles ficam conversando e eles ficam atrapalhando as pessoas que querem subir o tempo todo. E também alguns turistas pegam as malas e colocam no mesmo degrau onde eles estão. Eles bloqueiam a passagem e muitos parisienses, que geralmente são muito apressados, se irritam com isso porque eles querem subir mais rápido. Eles não sobem na escada rolante e esperam a escada rolante subir. Eles pegam a escada rolante e vai subindo os degraus para chegar ainda mais rápido. Então, quando um turista faz isso, ou quando alguém se coloca no mesmo degrau e começa a discutir, impedindo a passagem do lado esquerdo, os parisienses ficam super irritados. Muitas vezes eles podem ser grosseiros, falar com uma voz ríspida, e mesmo alguns podem até gritar, porque tem gente que é um pouco desregulada e que não tem muita paciência, não. Então, se você vier na França, se você não vai subir a escada rolante, se coloque do lado direito, um atrás do outro. Vocês podem ser 2, 3, 4, 5 em fila indiana. E caso você esteja apressado, vá para o lado esquerdo e suba. E suba numa velocidade média, também não sobe muito devagarzinho, porque o pessoal não vai ter paciência. E esse é um conselho que eu dou para vocês, porque os parisienses ficam muito irritados quando a gente bloqueia a passagem na escada rolante. Ainda relacionada aos transportes, uma outra atitude que irrita enormemente aos parisienses é quando as pessoas sentam ou ficam sentados nas cadeiras dobráveis do metrô e o metrô começa a encher. Aqui em Paris, os transportes públicos são muito utilizados. Nós temos também horários de pico, onde tem uma grande concentração de pessoas. E alguns metrôs mais modernos, o que eles têm? Na parte da saída das portas, eles adicionaram cadeiras dobráveis, que são cadeiras que você pode sentar, você abaixa e se senta, mas quando tem muita gente, é aconselhável levantar a cadeira e se posicionar de pé contra a cadeira, para abrir mais espaço para que todo mundo fique mais ajustado. O que acontece é que muitas vezes a gente tem pessoas, e não só turistas, muitas vezes alguns franceses também, que se sentam nessas cadeiras ou que ficam sentados nessas cadeiras quando o metrô está lotando ou já está lotado. E sério, isso irrita enormemente os parisienses, porque eles acham que isso é uma falta de respeito. No momento onde está todo mundo ali empressado, tem uma pessoa que pegou o bom lugar e que se sentou, pegando ainda mais espaço, tomando ainda mais espaço e atrapalhando ali o bem-estar comum. Então, assim, eu aconselho só a pessoas idosas e gestantes de se sentarem nessas cadeiras quando o metrô estiver lotado, porque senão eles vão reclamar, eles vão murmurar e muitas vezes eles pedem até a pessoa para se levantar. Eu sei que quando a gente faz turismo, a gente fica muito cansado, a gente quer sentar e às vezes a cadeira dobrável tá ali. Mas aqui, assim, quando o metrô tá lotado, as cadeiras dobráveis é melhor mantê-las dobradas e se apoiar nelas de pé. Outra coisa que irrita os franceses é a pouca utilização ou a não utilização das palavrinhas mágicas e das fórmulas de educação. A comunicação francesa ela é muito formal, há pouco espaço para a espontaneidade,
sobretudo quando você não conhece as pessoas. É sempre importante, logo quando você se aproxima de alguém, de abordar a pessoa com um bonjour. E ao perguntar à pessoa uma informação, conclua sempre com merci. As fórmulas de educação aqui são muito importantes, mesmo dentro da família, é algo que é muito presente. Como quando a gente está na mesa, no Brasil às vezes a gente pode dizer, passa o sal, mãe, me dá isso ali que está na tua frente. Aqui sempre vai ter um por favor, um s'il te plaît ou um s'il vous plaît. É muito presente isso aqui. Toda vez também quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, a gente diz bom dia e boa noite. Isso é natural para eles. Se você vai pedir uma coisa 10 vezes, você sempre vai falar por favor, e isso é muito importante. Não importa a situação na qual você está, você pode estar com pressa, você pode estar com criança no colo, você pode estar morrendo de vontade de fazer xixi, não sei, várias situações absurdas, mas assim, sempre tenta encaixar as palavrinhas mágicas quando você vai se dirigir a alguém, ou quando você vai falar com alguém, ou quando você vai pedir uma informação. É muito importante. No restaurante, a mesma coisa. O garçom vai chegar, você vai falar bom dia, você vai pedir, vai dizer o por favor, e a cada vez que o garçom trouxer algo na mesa, se seja os talheres, o guardanapo, os pratos, você vai falar obrigado. Porque não adianta falar uma só vez ou 2 vezes, a cada gesto da pessoa você agradece. É um pouco no automático? Você faz isso realmente no automático, você tá falando obrigado e você não tá nem sabendo porque você tá falando obrigado. Você tá falando muitas vezes porque a convenção pede isso. Mas é extremamente necessário. Muitas culturas não têm isso, pois tem uma linguagem muito direta. Eu sei que os magrebinos também, o pessoal do norte da África tem uma dificuldade com isso, porque eles têm uma linguagem mais direta, mas é algo a se aprender quando você está em França, é algo a adquirir, porque é fundamental. Se você quer se relacionar com franceses, o uso das fórmulas de educação e o uso constante das palavrinhas mágicas é fundamental. Outra coisa que irrita os franceses e muitas pessoas, né, além dos franceses, mas os franceses respondem a isso de uma forma muito engraçada. É o fato de cortar quando eles estão falando. Infelizmente isso é algo que eu fazia muito, porque na minha família, tanto dos dois lados, a gente tem essa mania de falar um por cima do outro, de falar muito, de conversar, de se expressar, de cortar, de completar a frase. E isso é algo que veio comigo. E os franceses detestam quando você corta, ou você completa a frase dele, ou você muda de assunto quando ele tá falando. Estou dizendo que franceses não fazem isso? Não, não estou dizendo. Eles fazem isso sim algumas vezes, mas muito menos que a gente, né? Até eu acompanho até hoje programas de entrevistas no Brasil e tudo mais, e eu vejo que as pessoas têm tendência a falar uma por cima das outras e tudo. Aqui não vai ser tão assim. Franceses podem fazer isso, mas eles vão evitar. Uma das atitudes dos franceses que é muito engraçada quando ele é cortado é que passivo-agressivamente ele vai aumentar o tom de voz quando você cortá-lo e falar alguma coisa. Mas assim, não é só aumentar um pouquinho o tom de voz para continuar falando e para te fazer calar, não. Ele vai aumentar uns 4 tons. Eles aumentam um pouco assim, sabe? É muito estranho. E você fica um pouco deslocado, você fica um pouco sem graça de tê-lo cortado, porque ali a pessoa já mostra na hora que não vem falar por cima de mim, estou no meu direito de fala, estou no meu lugar de fala e não me enche o saco. Então, se você vier na França, se você perguntar alguma coisa, espera a pessoa terminar de falar, mesmo se você já entendeu, mesmo se você já obteve a informação, deixe as pessoas falarem até o final, mesmo numa conversa amigável, descontraída, faça atenção a isso porque é muito importante. E isso vai fazer com que você seja mais apreciado pelos franceses. A quinta dica que eu dou é mais para aqueles que estão aprendendo francês ou que já falam francês. Com certeza vocês já estudaram os pronomes pessoais e vocês viram que tem o tu e o vous. O vous é o você na forma formal. Então, o vous é utilizado para todas as pessoas que você não conhece ou com quem existe uma hierarquia, um relacionamento hierárquico, né? O teu patrão muitas vezes, alguém com o qual você não tem tanta intimidade. E o tu é utilizado para falar com crianças
pouco importa se conhecidas ou não, e para falar com pessoas próximas a você. Tem pessoas que te dão esse direito de usar o tu, mesmo se não são tão próximas. Então o que acontece é que muitos estrangeiros, e eu me incluo nisso, porque eu também tinha muita dificuldade no início de mudar pro vous, pro tu, não é automático quando a gente está aprendendo a língua, mas é super importante de se dirigir às pessoas que você não conhece pelo pronome vous. É fundamental, os franceses não apreciam quando alguém que não os conhece os abordam com o tu. O tu é realmente utilizado só para conhecidos. Então, é muito importante fazer atenção a isso quando a gente tenta falar francês ou quando a gente fala francês. É sempre se dirigir a pessoas que a gente não conhece por vous. Por mais simpático que a pessoa seja, não cai nessa de usar o tu. É como se você tivesse invadido o espaço delas. Porque aquilo mostra que a pessoa se dá uma liberdade de se engajar numa conversa com você de modo informal, de modo direto e, portanto, ela não te conhece. Muitos homens, às vezes, usam o tu no momento de cantar as meninas e tudo mais. E aí é sempre bom botar um vous, se você não estiver interessada. Então, assim, o vous é sempre a melhor opção quando você vai se dirigir a alguém que você não conhece. Se a pessoa com quem você conversa e você tiver um interesse de passar desse registro formal para um registro informal, o que vocês podem dizer ou o que a pessoa pode dizer é on peut se tutoyer. Geralmente isso é muito comum, por exemplo, no trabalho. Você chega no trabalho, primeiro dia de trabalho, você vai tratar todo mundo por vous. Aí as pessoas simpatizaram com você, vão conversar com você. A um momento ou outro elas vão dizer on peut se tutoyer se vous voulez, né? E aí você sabe que você vai poder se dirigir à pessoa em tu e a pessoa também sabe que ela pode, a partir daquele momento, se dirigir a você em tu também. Então essa é uma dica muito importante. É algo que irrita os franceses quando a gente se aproxima com muita informalidade. Então, assim, para aqueles que estão aprendendo francês, essa é uma dica fundamental. E eu espero realmente que essas dicas tenham ajudado vocês. Deixe o seu comentário se você acha tudo isso muito exagerado ou se você acha isso genial, qual é a tua percepção. Não esquece de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever nesse canal. Sério, isso me ajuda muito a continuar fazendo vídeos, a continuar compartilhando com vocês a minha experiência ao longo desses anos. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Au revoir!